Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nessa videoaula de hoje vou falar sobre representação de informações no computador. Então, o que a gente quer discutir hoje é como que a gente representa informações em um computador. Por exemplo, como que a gente representa números inteiros, ou como que a gente representa texto, né, ou registros, como que a gente representa vetores. Tá? Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Bom, primeiro vamos falar sobre como que a gente representa números. Tá? Informações em todo computador moderno são representadas através de dígitos binários. Tá? Então, um dígito binário, também conhecido como bit, é um dígito que pode assumir o valor 0 ou o valor 1. Tá? Então, quantos estados ou números distintos a gente pode representar com 3 dígitos na base binária? Então, para ilustrar esse conceito, eu vou colocar uma caixinha de texto aqui e eu vou escrever alguns estados. Né? Eu consigo representar o estado 000, também 111, também consigo representar o estado 001, né, o estado 011 e o estado 100. Será que ele é diferente desse outro estado aqui? Né? Para alguns pode parecer que sim, né? Para outros não. Por quê? Bom, esse estado ele contém um dígito com valor 1 e dois dígitos com valor 0. Esse aqui também possui um dígito com valor 1 e dois dígitos com valor 0. Né? Então, seguindo esse conceito, os dois são parecidos ou são iguais. Né? No entanto, se a gente levar em consideração a posição do dígito, né, esse dígito que tem valor 1 está na posição da direita e esse dígito que tem valor 1 está na posição da esquerda. Então, a gente poderia considerar eles diferentes. Em essência, o que acontece é que com 3 dígitos na base binária, a gente pode representar 8 estados distintos se a gente utilizar a notação posicional e 4 estados se a gente utilizar a notação não posicional. Então, na notação não posicional, a posição do dígito não influencia o valor dele. Tá? Então, aqui nesse exemplo, né, o primeiro estado seria 001 ou 010, 100, onde a gente tem um bit 1 e dois bits 0. Tá? No segundo caso, a gente tem 110, 101 e 011, onde a gente tem dois bits 1 e um bit 0. Né? E, por fim, né, o terceiro e o quarto caso, onde a gente tem 3 bits 0 ou 3 bits 1. Tá? Se a gente usar a notação posicional, então a gente vai considerar que esse valor aqui, o 001, é diferente do valor 100. Tá? Bom, então o que significa a notação posicional? Na notação posicional, o valor do dígito depende da sua posição na sequência de dígitos. Então, no número decimal 132, que é representado na base decimal, né, com a sequência de dígitos 132, o valor do dígito 2 é 2. O valor do dígito 3, nesse caso, é 30. E o valor do dígito 1 é 100, por causa da posição onde eles estão. Então, informações no computador são representadas através de números codificados na base binária com notação posicional. Bom, a quantidade de símbolos distintos que a gente usa em cada dígito, né, para representar um número define o que a gente chama de base numérica. Então, por exemplo, na base binária ou base 2, a gente utiliza dois símbolos distintos para representar cada dígito. Né, como a gente utiliza comumente os dígitos 0 e 1. Na base octal, ou base 8, a gente utiliza 8 símbolos distintos, né, dos dígitos 0 até 7. Na base decimal, né, ou base 10, a gente utiliza 10 símbolos distintos, os dígitos 0 até 9. Né? E na base 16, né, quais dígitos que a gente utiliza? Vocês perceberam que até então a gente tem utilizado um subconjunto dos dígitos da base decimal para representar os dígitos das outras bases que são menores do que a base decimal. Né? Mas a base 16, ela precisa de 16 símbolos. Né? Então, nesse caso em particular, a gente utiliza os dígitos numéricos de 0 até 9, né? E aí, para representar o valor 10, a gente utiliza a letra A, o valor 11 a gente utiliza a letra B, e assim por diante, até a letra F, que corresponde ao valor 15. Né? Então, como vocês perceberam, cada dígito, né, está associado a um símbolo que tem um valor que vai de 0 até o valor da base menos 1. Muito bem. Qual que é a base dos números abaixo? Essa é uma pergunta que eu faço frequentemente nas aulas.
E logo de início, a primeira resposta que eu recebo é que o primeiro número é hexadecimal, né? Porque às vezes o aluno olha aqui, encontra o caractere F e o caractere E eles entendem que isso aqui não pode pertencer à base decimal, à base binária, à base octal. E eles estão certos, mas isso não implica que isso aqui é da base 16, poderia ser da base 20, ou da base 30, ou da base 40. Né? Novamente, né, no segundo caso aqui já não é tão trivial, né? Esse número ele contém dígitos que poderiam, que são válidos na base 10 e na base 16, né? O mesmo é válido para esse outro número aqui, tá? Já o quarto número, ele contém dígitos que são válidos na base 2, na base 8, 16, na base 10, né? Então como é que a gente sabe a qual base pertence esse número, né? Bom, para distinguir, a gente anota o número com a base, tá? Então, nesse caso, quando a gente vai anotar um número, a gente coloca o valor da base, né? No primeiro caso aqui a gente tem base 16, né? Como subscrito do lado direito, tá? Então, FE03 com subscrito 16 significa que isso aqui é um número, né? É um valor representado no sistema numérico da base 16, tá? Esse segundo número aqui é um número na base octal e o terceiro na base binária. Percebam que tanto o segundo quanto o terceiro número eles possuem a mesma sequência de dígitos. No entanto, como eles pertencem, estão representados em bases diferentes, eles têm valores diferentes. Tá? Nesse caso aqui, ó, o primeiro dígito vale 1, né? Esse segundo valeria, se fosse 1, valeria 8, né? Porque é base 8, mas como é 0, vale 0, depois 0, né? E aqui vale 1 vezes 8 elevado ao cubo, tá? Enquanto aqui ele vale 1 vezes 2 elevado ao cubo. A gente já vai ver o que significa isso. Bom, em linguagem de programação, essa anotação é geralmente realizada com prefixos, tá? Não é comum você usar subscrito em linguagem de programação. Por exemplo, em C, números nas bases binárias, octal e hexadecimal são representados com esses prefixos aí, 0b para binário, 0 para octal e 0x para hexadecimal. Enquanto que números na base decimal são representados sem prefixos. Então, o FE03 na base 16, em C, é representado como 0xFE03. Né? O 10101 na base octal é representado como 01001. Tá? E o 1001 na base binária é representado como 0B1001 na linguagem de programação C. Isso pode variar de linguagem para linguagem. Qual que é o valor de cada dígito nos números abaixo? Bom, como eu já adiantei para vocês, nesse caso aqui, que está na base decimal, é bem fácil, né? Vamos colocar um igual aqui. Vou colocar uma caixinha de texto para a gente. Tá? Então, nesse primeiro caso, o que a gente tem é que o dígito 9, ele vale 1000. Opa, ele vale 9000. Tá bom? Né? O dígito 2, ele vale 200. O dígito 1, ele vale 10. E o dígito 0, ele vale 0. Tá? Então, se a gente somar os valores desses 4 dígitos, né, 9.000 mais 200 mais 10 mais 0, a gente vai obter o valor, né, deste número, que está representado na base decimal. Então, o valor desse número é 9.210. Tá? Bom, e como é que fica? Isso aqui, então, são os valores dos dígitos desse número, né? E como é que fica esse número aqui? Quanto que vale o dígito menos significativo, ou seja, o dígito mais à direita? Esse dígito, ele vai valer... Vamos começar por baixo, então, tá? Esse dígito, ele vai valer 1 na base 2. O segundo dígito vale 0, porque sempre que a gente multiplica 0 por qualquer coisa, é 0, né? O terceiro dígito também vai valer 0. E o quarto dígito vai valer 1 vezes 2 elevado
a terceira, tá? Que é igual a 8 na base 10. Poderia colocar todos esses valores aqui na base 10, que fica mais fácil da gente chegar ao valor final depois, né? Muito bem, então qual que é o valor, né, deste número aqui? O valor desse número é 8 mais 0 mais 0 mais 1, ou seja, 9. Tá? Bom, então como é que a gente formaliza isso? O valor de um dígito D em um número na base T é dado por D, que é o valor do dígito, vezes T, que é a base, elevado à posição, sendo que a posição é dada pela seguinte convenção. Né? O dígito menos significativo, ou seja, o dígito mais à direita é a posição 0, depois o segundo é a posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Tá? Então, no número 9.210 na base decimal, esse dígito aqui vale 0 vezes 10 elevado a 0. É 0. Esse aqui vale 1 vezes 10 elevado a 1, que é a posição dele. Então vale 10. Esse aqui vale 2 vezes 10 elevado a 2, que é a posição dele, que dá 200. Esse aqui vale 9 vezes 10 elevado a 3, que é a posição dele. Então dá 9 vezes 1.000, 9.000. Então, como que a gente sabe o valor de cada número abaixo em decimal? Basicamente, a gente computa o valor de cada dígito e soma, né? Então, nesse caso aqui, o valor desse cara vou começar pela direita, tá? Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, que é a posição do dígito mais à direita. Aí a gente vai somar esse cara aqui, quem? 0 vezes 2 elevado a 1. Tá? E a gente vai somar esse cara aqui, o cara que está na posição 2, se o valor do dígito é 0 novamente, e a gente vai pegar o que está na posição 3, nesse caso o valor do dígito é 1. Né? Então é 1, 0, 0, 1, isso aqui é igual a 8 mais 0 mais 0 mais 1, que é igual a 9. Tá bom? Então esse é o valor 9. E esse daqui, como é que fica? Base 16, né? Então é f vezes 16 elevado a 1, né? mais f vezes 16 elevado a 0, que é o dígito menos significativo. Tá? Então, qual que é o valor de f? F vale 15, né? 15 vezes 16 dá 240, né? Mais 15 vezes 1, mais 15. Então, isso aqui dá 255. Tudo bem? Bom, então, para saber o valor de um número na base t com n dígitos, né, basta a gente realizar o somatório dos valores dos dígitos. Então, v, que nesse caso é o valor, né, é o somatório, né, de todos os dígitos, sendo que i indica a posição do dígito, i variando de 0, que é o dígito mais à direita, até n menos 1, que é o último dígito, né, no valor que tem n dígitos. A gente pega o dígito i, é o valor dele, e multiplica por t, que é a base, por exemplo, se for base 16, vai ser 16, elevado à posição. Tá? Então, onde di é o dígito na posição i. Então, com isso, vocês, dado qualquer número em qualquer base posicional, vocês conseguem encontrar o valor dele executando esse somatório. Então, vocês já sabem como converter um número de qualquer base para o seu valor. Tá? Muito bem. Então, está aqui a solução da conversão do resultado que a gente fez. Bom, e como é que faz para a gente encontrar a representação de um valor na base binária? Agora, o processo que eu quero fazer é o contrário. Né? A gente já sabe, dado um número, encontrar um número em qualquer base, encontrar o seu valor. Agora eu quero fazer o processo inverso. Eu tenho um valor, por exemplo, 26. Como que eu encontro a representação desse valor na base binária? Né? Em essência, o que a gente precisa fazer é encontrar uma sequência de dígitos de forma que
que o que a gente tem é que 2 elevado a 0, né? Então, vamos colocar aqui. O D0, né? Que é o dígito 0, tá? Vezes. Então, agora é um somatório, né? Mais. Então, o que eu preciso é encontrar uma sequência de dígitos D0, D1, D2, D3, D4 e assim por diante, de forma que, se eu realizar esse somatório, o valor total vai ser 26. Né? Como é que eu faço para fazer isso? Nota que eu já coloquei 2 elevado a 4 porque eu estou querendo converter para base binária, mas isso funciona para qualquer base. Tá? Bom, uma coisa que eu sei aqui é o seguinte, se eu pegar esse número e fatorar ele, eu posso fazer que isso aqui é igual a 2 vezes, né? E aí eu vou dividir esse cara por 3, por 2, esse por 2 também, esse eu vou dividir por 2, esse aqui eu vou dividir por 2, e esse aqui eu não posso dividir por 2, né? Porque, no fundo, 2 elevado a 0 já é 1, né? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, que esse somatório aqui é a mesma coisa do que aquele somatório que estava aqui antes. Tá? Se você prestar atenção, o que eu estou dizendo é que 26 é igual a 2 vezes essa sequência de dígitos mais o dígito 0. Tá? Em essência, isso aqui também significa que se eu dividir 26 por 2, esse valor aqui é o resultado da divisão e esse aqui é o resto. Tá? Então, para descobrir o dígito D0, né, de um valor 26, basta eu dividir ele por 2 e encontrar o resto dessa divisão. Tá? E aí o mais curioso é que, se a gente pegar o resultado da divisão, né, o quociente da divisão, e aplicar a mesma metodologia, eu consigo encontrar D1, né? Ou seja, se eu fatorar novamente, né, o valor 2 aqui, o D1 vai ser basicamente o resto da divisão desse valor aqui por 2. Então o que a gente pode fazer? Ir dividindo por 2 e identificando o resto. Tá? Então vamos dividir esse cara aqui por 2. Tá bom? Vamos fazer uma forma um pouco gráfica. 26 dividido por 2 dá 13, né? 13 vezes 2 dá 26. Qual que é o resto aqui? O resto é 0. Então, muito bem. Vou sublinhar esse resto aqui, para destacar ele. Isso aqui é o nosso D0, gente, tá bom? Muito bem. E agora, como é que eu acho o D1? Bom, eu pego o resultado da divisão, né, que é aquele somatório interno naquela equação que eu mostrei para vocês, né, e eu vou dividir ele de novo por 2, para encontrar o D1 agora. Tá? Então, dividir 13 por 2, o resultado é 6. Né? 6 vezes 2 dá 12, né? E o resto dá 1. Então, vou sublinhar, destacar aqui o resto dessa parte da divisão. Bom, a gente tem um valor 6 aqui, né? Então possivelmente a gente tem mais dígitos. Então vamos continuar dividindo por 2. Tá? Muito bem, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Então o resto dessa divisão é 0. E eu vou destacar ele aqui, sublinhando. Tá? E eu vou continuar. 3 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes 2 dá 3. Ou dá 2. 3 menos 2 dá 1. O resto é 1. Muito bem. Bom, acabou? Não, eu ainda tenho um valor aqui. Então vou continuar dividindo por 2. Tá? Então 1 dividido por 2 dá 0. Né? Então vou colocar 0 aqui. No quociente, 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0 dá 1. O resto é 1. Como o resultado, né, da divisão deu 0, se eu continuar fazendo isso aqui agora, eu vou ter sempre 0. Então não faz sentido. Né? No fundo, eu estou computando dígitos. Se eu continuar fazendo isso, eu estou computando dígitos mais à esquerda. Né? Dígitos, nesse caso, como esse aqui é o dígito D0, D1,
D2, D3, D4, a conclusão que eu vou chegar é que o D5, D6, D7, D8, D9 e assim por diante, todos os dígitos à esquerda são zero. Tá? Então, o resultado, né, disso aqui é que a gente encontrou uma sequência de dígitos que representam os valores, né, dos dígitos na representação binária, porque eu fui dividindo por 2. Tá? Então, em essência, o número 26, né, ele é igual a 11010 na base binária. Bom, se a gente quiser verificar isso, né, se está correta essa conta, basta a gente usar o nosso somatório, né? Vamos fazer o somatório aqui então. 2 elevado a 0, né? É o primeiro deles. Vou fazer de trás para frente. 0 vezes. Vou copiar e colar isso aqui 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Tá? Então esse aqui é 2 elevado a 1. O dígito é 1. Esse é dígito 0, 2 elevado a 2. Esse é 2 elevado a 3. Esse é 2 elevado a 4. 0, 1, 0. Esse é dígito 1 e esse é dígito 1. Muito bem. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 4, tá? 16, mais 2 elevado a 3, tá? 8, mais 0, mais 2, mais 0, que é igual a 26. Então, correto. Tá? Essa abordagem de dividir, né, ela funciona para qualquer base, basta você dividir pelo valor da base, tá? O cuidado que você tem que ter é que quando você estiver usando bases maiores do que a base decimal, o resto pode ser um valor maior do que 10, tá? E aí na hora de usar esse dígito aqui para compor o número, você tem que converter isso aqui para o símbolo que tem aquele valor. Então, por exemplo, se o resto é 10, você tem que converter para A, tá? A gente pode fazer um exemplo aqui com o próprio número 26. Então deixa eu fazer novamente, né, a conversão desse número, só que agora eu vou converter a representação na base hexadecimal, né? Por exemplo, o valor de 26 na base hexadecimal. Como é que vai funcionar isso aqui? Isso vai funcionar assim, ó. 26 dividido por 16 dá 1, tá? 1 vezes 16 dá 16, 26 menos 16 deu 10. Esse é o valor desse dígito, tá? Muito bem. Então o resultado deu 1, 1 dividido por 16, tá? 0. Tá? Eu já vou apagar o resto aqui, porque o resto não vai ser necessário. Então 0 vezes 16 dá 0. Então o resto é 1. Então, olha só que interessante. Na base hexadecimal, né, esse valor, o valor 26, ele é representado por dois dígitos, sendo que o dígito menos significativo tem valor 1 e o dígito mais significativo tem valor 10. Né? Só que, como é que a gente representa 10 em hexadecimal? Com a letra A. Tá? Então, muito bem. Então, 26 na base decimal é igual a 1A na base 16. Bom, vou deixar para vocês verificarem isso aí depois. Muito bem, então a gente já tem agora uma maneira de, dado um número em qualquer base numérica, a gente encontrar o valor dele, e dado um determinado valor, né, como é que a gente encontra a sequência de dígitos para representar esse valor em qualquer base numérica. Então, com isso, a gente já sabe converter de qualquer base numérica para qualquer base numérica. Se você quiser converter um número da base 10 para a base 2, basta você computar o valor na base 10, isso é trivial, porque o valor, como a gente está habituado a trabalhar com a base 10, você já vai identificar o valor olhando para o número, né? E aí você tem que, com base nesse valor, para converter, encontrar a sequência de dígitos na base binária, você vai dividindo por 2. Né? Se quiser na base 3, mesma coisa, vai dividindo por 3, assim por diante. Então aqui está a solução para o exercício anterior. Bom, então a gente já sabe identificar então o valor de números em qualquer base, e dado um valor, sabemos que podemos dividir esse valor sucessivamente pela base para encontrar a sequência de dígitos que representa esse valor na base. Tá? Lembrando que os dígitos os restos, né, da divisão, eles vão oferecendo para a gente os valores a partir da posição 0, ou seja, da direita para a esquerda. Então, na hora de escrever o número, você tem que escrever ele lendo os dígitos ou os restos de baixo para cima. Tá? Para validar esse conceito, eu gostaria de sugerir que vocês realizassem a conversão desses números. Tá? Então, a ideia é que vocês representarem os seguintes números na base binária, né? O 156 na base 6, né?
e 139 da base 10 e representar os seguintes números na base hexadecimal. Então, 101001 né, na base binária, 16 na base decimal, 240 na base decimal e o 20 na base octal. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora e tentem fazer esse exercício né, manualmente, no papel mesmo. E o próximo slide eu vou mostrar a solução. Então, esse é um bom momento para você pausar e tentar resolver antes de ver a resposta. Legal, então vamos ver a resposta. Né? 151 na base 6 é representado né, na base binária com uma sequência de dígitos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2. Tá? O 139, né, ou 139 na base 10, é representado pela sequência de dígitos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 na base binária. E assim por diante. Bom, eu disse para vocês que a gente pode converter agora números entre bases simplesmente computando o valor do primeiro número e depois usando encontrando a sequência de dígitos né, na segunda base, fazendo as divisões sucessivas pelo valor da base. Né? Então, quando você vai converter de decimal para binário, essa é uma estratégia, né, você dividir, tá bom? Porque o valor decimal é natural para a gente, você não precisa computar o valor, você lê um número na representação decimal e você já sabe o valor dele. De binário para decimal, basta a gente fazer a soma das potências, né, para calcular o valor do binário. Uma vez que você sabe o valor do binário, encontrar a representação decimal é trivial para a gente também, porque a gente está muito habituado com essa representação. Tá? De hexadecimal para binário, a gente poderia usar aquela soma de potências, aquele somatório para computar o valor e depois ir dividindo esse valor por 2. Né? No entanto, como essas duas bases são potências de 2, tem um truque muito interessante que é você agrupar né, para cada dígito hexadecimal, você expande ele em 4 dígitos binários. Tá? A conversão de binário para hexadecimal, né, ou seja, inversa, ela é feita da mesma forma. Para cada 4 dígitos binários, você descobre o valor daquela sequência de 4 dígitos e aí você coloca um caractere hexadecimal que representa aquele valor. Então, só para ilustrar o conceito, vou colocar uma caixinha de texto aqui. Vou pintar o fundo de branco para ficar mais fácil chegar. Então vamos supor que eu tenho o número 1001001 na base 2 e eu queira converter isso aqui para a base vamos lá, 16, tá bom? Bom, o que eu sei é que eu posso pegar esses dígitos aqui ó, e agrupar eles em 4. Eu vou até colocar mais um aqui, tá bom? Vamos dizer que esse aqui fosse meu número. Eu posso agrupar eles de 4 em 4, da direita para a esquerda, tá bom? Descobrir o valor dessa sequência de dígitos. Então, nesse caso aqui é 1 mais 4, então dá 5. Então, aquele cara é o 5 em hexadecimal, tá? Esse segundo grupo aqui, o valor também é 5. Tá? E esse terceiro grupo aqui, o valor é 9. 9. E esse outro grupo aqui, o valor é 1. Então, se eu quiser converter essa sequência de bits para hexadecimal, basta eu converter de 4 em 4 bits. Esse é um truque, vocês podem entender como esse truque funciona fatorando aquele somatório. Tá? Vocês vão perceber que, no fundo, se você trabalhar com aquele somatório, vocês vão substituir, vocês vão ter aqui 2 elevado a... Perdão, 16 elevado a 0, 5 mais 16 elevado a 0, depois 5 mais 16 elevado a 1 e assim por diante. Tá? 5 mais não, 5 vezes. Muito bem. O mesmo vale quando a gente estiver convertendo de octal para binário, tá? Então, se eu estiver convertendo o número para octal, o que acontece é que, em vez de agrupar de 4 em 4, eu vou agrupar de 3 em 3, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. E aí, o meu número octal vai ser o da direita ali é 5, né? Já coloquei 5. Depois 2, depois 5 novamente, né? Isso aqui vale 5, ó. Depois é 4, depois é 1. Então isso aqui é 1 e 4, tá? Esse é um truque bem interessante também, que ajuda na hora de fazer a conversão de números entre bases que são potências de 2. Tá?
Bom, então, em essência, sempre que for converter para decimal, basta usar aquele somatório. Sempre que for converter de decimal para qualquer outra base, você faz as divisões sucessivas. E se for conversão entre bases que são potências de 2, dá para usar essa técnica de agrupar os bits. Mais uma coisa, o processo contrário é verdade também, tá? Se eu quiser converter um número hexadecimal para binário, basta eu pegar o último dígito aqui, é 5, e colocar a sequência de 4 bits que tem o valor 5. Depois eu pego o penúltimo dígito, que é 5 também, e coloco a sequência de dígitos binários que tem o valor 5. Pego o antepenúltimo, que é 9, e coloco a sequência de dígitos binários que dá esse valor. Tá? Se aqui fosse A, por exemplo, que tem o valor 10, aqui eu teria colocado essa sequência de dígitos binários. Muito bem. Bom, então, com isso eu ofereci uma breve visão sobre representação de números, notação posicional, né? Também a gente discutiu diferentes bases numéricas, como que a gente representa números em diferentes bases numéricas, como que a gente identifica a base numérica de um número, tanto numa linguagem de programação quanto na notação matemática. E a gente viu também como converter, como descobrir o valor de um número representado em uma base qualquer e como, dado um valor qualquer, como encontrar a sequência de dígitos que representa esse valor em qualquer base, tá? Usando aquela técnica da divisão sucessiva pelo valor da base. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre números, como é que a gente representa números no computador. Então, no computador a gente tem números com sinal e sem sinal, tá? E nesse momento eu vou falar sobre números naturais, números inteiros. Então, números sem sinal, todos os bits do número são utilizados como dígitos do número. Então, por exemplo, registradores, Registradores são pequenas unidades de armazenamento dentro do processador. Então, um registrador com 3 bits é um registrador que ele consegue armazenar uma sequência de 3 dígitos binários, tá? Eles podem representar 8 números distintos, de 0 a 7. Então, a sequência de dígitos 000 representa o número 0, sequência de dígitos 001 representa o número 1 e assim por diante. Então a gente consegue representar de 0 até 7. E é assim que funciona para números sem sinal. Tá? Já para números com sinal, a representação é um pouco diferente. A gente tem 3 tipos de codificação mais conhecidas: sinal e magnitude, complemento de 1 e complemento de 2. Eu já adianto para vocês que complemento de 2 é a representação mais utilizada nos sistemas computacionais modernos por causa das suas propriedades. A gente já vai ver isso. Bom, então, se você estiver trabalhando numa máquina, um processador x86, um processador ARM, um RISC-V, a representação utilizada para números com sinal é complemento de 2. Tá? Muito bem. Então, o que significa sinal e magnitude? Nessa representação, chamada de sinal e magnitude, o bit mais à esquerda, ou seja, o bit mais significativo, na maior posição, no caso de um número de 3, um registrador de 3 bits, seria o dígito 2, porque tem 0, que é o da direita, 1 e 2. Tá? Então esse bit mais significativo, ele representa o sinal do número, e os outros bits representam a magnitude. Então, mais uma coisa, se o bit mais à esquerda for 0, é um número positivo. Se ele for 1, é um número negativo. Qual que é o valor dos números abaixo na representação sinal e magnitude e sem sinal? Então, na representação sem sinal, o valor desse primeiro número aqui, a gente já aprendeu a calcular. Todos os dígitos são utilizados para computar o valor. Então, como é que fica isso aqui? Vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 1 vezes 2 elevado a 4 mais 0 vezes 2 elevado a 3. Deixa eu colocar isso aqui assim. Opa. Muito bem. Então, 1, 0. Aqui é 1 elevado a 2. Depois é 0 vezes 2 elevado a 1. Depois é 1 vezes 2 elevado a 0. Tá? Então, isso aqui dá 1 mais 4 mais 16. Então, o valor desse cara aqui é 16.
Não, perdão. 1 mais 4 mais 16 dá 21. Muito bem. E o desse cara aqui, né? Na representação, então, eu vou colocar aqui sem sinal, tá? O desse cara aqui, bom, esse aqui vale 1, então é 2, seria 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então, no fundo, é 128 mais 8 mais 2, que dá 138. Tá bom? Muito bem, isso aqui na representação sem sinal, né? Mas e na representação sinal e magnitude? Como a gente viu, o primeiro bit, né, o mais à esquerda, ele determina o sinal. Então esse aqui é um número positivo e esse aqui é um número negativo. A magnitude é determinada, né, pelo valor que é computado com os bits remanescentes. Então nesse caso aqui, isso aqui vai ser novamente um número positivo com valor 21. Tá? Já nesse caso aqui, esse cara aqui ó, indica que é um número negativo, mas ele não entra na conta de computar a magnitude, só os bits remanescentes. Então esse 128 aqui não vai ser somado. Tá? Então, em essência, esse aqui é um número negativo que tem magnitude 10. Então, se ele é negativo, a gente coloca o sinal de menos aqui na frente. Tá? Esse aqui é um número menos 10. Bom, esses números aqui, né? Esse aqui a gente sabe que é um número positivo ou não negativo, né? E o valor dele é zero, né? Nota que o primeiro bit é zero, então ele não é negativo. E os bits remanescentes são todos zeros, então o valor dele é zero. E esse aqui? Ele é um número negativo e a magnitude dele é zero. Então a gente tem uma coisa muito estranha aqui nessa representação, né? Esse aqui é o valor zero e esse aqui é o valor menos zero. A gente tem duas representações distintas para o valor zero. E isso aqui é um pouco ruim na hora que você está desenvolvendo o hardware, para ele ter que lidar com isso. Bom? Então, se a gente olhar números, né, binários com 3 dígitos, o 000, 001, 010 e assim por diante, o valor desse número na representação sem sinal vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, como a gente viu anteriormente. Tá? Na representação sinal de magnitude, metade dos números, aqueles onde o dígito mais significativo é 0, vão ter exatamente o mesmo valor do que na representação sem sinal. Tá? No entanto, a outra metade vai ser negativo, né, e a magnitude vai ser definida por um subconjunto dos dígitos. Né? Ou seja, é o subconjunto definido por todos os dígitos menos o dígito mais à esquerda, que é aquele que define o sinal. Então, daqui para baixo todo mundo vale é negativo, né, e a magnitude é definida pelos bits remanescentes. Então, nesse caso é menos 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bom, e na representação complemento de 1? Representação complemento de 1, o bit mais à esquerda também indica o sinal, né, parecido com o sinal de magnitude. No entanto, a magnitude é representada de maneira diferente. Se o primeiro bit for 0, aquele bit mais significativo, ou seja, da esquerda, então o número é positivo e o valor pode ser obtido da mesma maneira que na representação sem sinal ou sinal de magnitude. Tá? Agora, se o primeiro bit for 1, o número é negativo. Só que para descobrir a magnitude, a gente tem que inverter todos os bits e computar o valor na representação sem sinal. Tá? Então, qual que é o valor desse número aqui na representação complemento de 1? Bom, para computar esse valor, eu vou separar os bits em duas partes. Tá? Vou pintar essa primeira parte aqui de vermelho, que ele indica o sinal, e essa outra parte aqui de azul, tá? Que vai indicar que a gente vai usar para computar a magnitude. Tá bom? Então esse cara é menos, porque né, o primeiro bit está com valor 1, ele vou colocar na base decimal aqui. Tá? Só que antes de chegar para computar aquilo ali, para computar a magnitude, a gente tem que pegar o valor, né, a gente pode pegar o valor de todos os bits, tá? E a gente vai ter que inverter. Né? Como é que a gente inverte isso aqui? Então, vou fazer diferente, vou colocar um balãozinho aqui. Vou colocar um balãozinho aqui. Né? Magnitude. Né? Como é que a gente computa a magnitude? Inverte todos os bits, então vai ser 0, 1, 1, 0, 1. Né? Então, se o primeiro bit era 1, vira 0. O segundo era 0, vira 1. 0 vira 1. 1 vira 0, 0 vira 1. Tá? E aí a gente computa o valor disso aqui
na base binária, né? Então, qual que é o valor disso aqui? Bom, aqui é 1, 2 não entra, né? Mais 4, mais 8, tá? O valor disso aqui é 8 mais 4 mais 1, que é igual a 13, tá? Então, esse valor, esse número é um número negativo com magnitude 13. Então, ele é um número menos 13. Tá? Então, muito bem. Tá aqui. Então, só para referência de vocês. Tá? Bom, então, voltando naquela tabela, né, com números de 3 bits, né, onde a gente tinha o valor na representação sem sinal e na representação sinal e magnitude, é fácil completar a primeira parte dela na representação complemento de 1. Como eu falei para vocês, se o primeiro bit é 0, então a magnitude, né, do número é computada da mesma forma que na representação sem sinal. Então, nesse caso vai ser o valor 0, o valor 1, 2 e assim por diante, né? No entanto, quando o primeiro bit é 1, é um número negativo e a gente computa o valor dele de forma diferente, né? Nesse caso aqui, como o valor é 100, o número 100, o valor dele a gente tem que inverter todos os bits e computar a magnitude, né? Se a gente inverter todos os bits, vai ficar 0, 1, 1, que é 3. Então esse aqui é o valor menos 3. Eu copio uma célula inteira aqui. Então esse aqui é menos 3. Muito bem. E esse aqui? Se eu inverter todos os bits, vai ficar 0, 1, 0, que é 2. Então é menos 2. Tá? E esse aqui, se eu inverter todos os bits, vai ficar 0, 0, 1. Então é 1. Vai ficar menos 1. Esse aqui, se eu inverter todos os bits, vai ficar 0, 0, 0. Então esse aqui vai ficar menos 0. Olha que interessante. Na representação complemento de 1, da mesma forma que na representação sinal magnitude, a gente tem duas representações para o valor 0. Tá? No caso de complemento de 1, é a sequência de bits 1, 1, 1, perdão, 1, 1, 1, e na representação sinal magnitude, é a sequência de bits 1, 0, 0. Muito bem. Bom, e na representação complemento de 2, né? Novamente, o bit mais à esquerda também indica o sinal, tá? Entretanto, a magnitude é representada de forma diferente. Se o primeiro bit for 0, então o número é positivo e o valor pode ser obtido da mesma maneira que na representação sem sinal. Então, sempre que o número for positivo, em qualquer uma dessas 4 representações, a magnitude, né, o valor do número é obtido da mesma forma. Tá? Agora, se o primeiro bit for 1, então é um número negativo, e para descobrir a magnitude a gente tem que inverter todos os bits, somar o valor 1 e então computar o valor na representação sem sinal. Tá? Então qual que é o valor desse número aqui? Bom, ele é um número negativo, a gente já sabe disso, né? Porque o primeiro bit, ou mais à esquerda, é 1. Então, para a gente computar o valor dele, a gente vai botar um balãozinho aqui. Computar a magnitude de 10010, que é igual a 01101 mais 1, tá bom? Que é igual, bom, que número que é esse aqui? Esse aqui é o número 1, deixa eu ver, 1 mais 4 mais 8. 1 mais 4 mais 8 dá 13. Mais 1 deu 14. Então a magnitude desse cara é 14. Então esse é o número menos 14. Tá? Muito bem. Então está aqui novamente o balãozinho com a resposta. Tá? Bom, vamos preencher então a nossa tabela agora com os valores na representação complemento 2. Né? Então o valor, a sequência de bits 100, para a gente computar o valor dele, a gente sabe que é um número negativo, né? Então todos aqui vão ser negativos, tá? Porque o primeiro bit desses 4 números aqui que a gente está interessado é 1. Para computar a magnitude, eu já vou colocar aqui, são todos números negativos. Tá? A magnitude a gente inverte todos os bits e soma 1. Se eu inverter todos os bits aqui, vai dar 0, 1, 1, que é 3, somando 1 dá 4. Então esse aqui é o número menos 4. Se eu inverter todos os bits aqui, vai dar 0, 1, 0, que é 2. Se eu somar 1, dá 3, então é menos 3. Se eu inverter todos os bits aqui, é 0, 0, 1, valor 1. Se eu somar 1, 2, então é menos 2.
E se eu inverter todos os bits aqui, dá 0, 0, 0. Se eu somar 1, dá o valor 1. Bom, duas coisas interessantes aqui. Primeiro, na representação complemento de 2 só tem uma representação para o número 0. Tá? Então isso é bem interessante. A outra coisa de interessante é o seguinte: quando a gente soma dois valores na representação sem sinal, o valor que a gente obtém, ele contém uma sequência de bits que seria a mesma sequência de bits que você obteria se você tivesse feito a mesma operação na representação complemento de 2. Então vamos pegar o seguinte: se eu somar 0, 1, 0, tá? Então eu vou pintar de vermelho isso aqui, com o valor 1, 0, 0, na representação sem sinal, isso é 2 mais 4 e o resultado é 6. Então o resultado é esse aqui, ó, tá? É essa sequência de bits. Então se eu projetar um hardware que, dado esses dois valores, ele produz esse, ele está realizando a soma para mim na representação sem sinal. Só que curioso, na representação em complemento de 2, se eu somar 2 com menos 4, o resultado dá menos 2. Né? Então, o mesmo hardware que eu posso usar para somar dois números binários na representação sem sinal, eu posso usar para somar dois números binários na representação complemento de 2. Então, isso e o fato da gente só ter uma representação para o zero são dois benefícios, são duas vantagens dessa representação. Né? Provavelmente é um dos principais motivos pelo qual essa representação é a mais comumente utilizada nos computadores modernos para a gente representar números com sinal. Muito bem. Bom, então deixa eu voltar a formatação aqui, vamos avançar. Então está aqui o resultado. Novamente, então a representação complemento de 2 é a mais utilizada. Tá? E como vocês vão ver, é a representação que a gente vai utilizar no RISC-V também. Bom, eu usei o termo no começo dessa aula, números naturais e números inteiros. Né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque um número natural, o conjunto dos números naturais ele é infinito, ele vai de 0, né, até infinito. E o conjunto dos números inteiros também é infinito, ele vai de menos infinito até mais infinito. Só que no computador, os números que a gente consegue representar está limitado ao número de dígitos binários que a gente pode utilizar. Tá? Então, se eu estou num computador onde os meus números podem ser representados com 3 dígitos binários, então o menor número que eu posso representar na representação sem sinal é 0 e o maior é 7. No caso da representação complemento de 2, o menor é menos 4 e o maior é 3. Tá? Se eu tenho n, né, imagina um n grande, geralmente n é 32 ou 64, tá? Nas arquiteturas modernas. Mas se eu tenho n bits, então o menor número na representação sem sinal é 0 e o maior número é 2 elevado a n menos 1. Tá? Então se eu tenho 4 bits, é 2 elevado a 4 menos 1, que dá 15. Na representação complemento de 2, é 2 elevado a n menos 1, menos 1, né? Até menos 2 elevado a n menos 1. Então essas equações aqui elas mostram quais são os limitantes inferiores e superiores dos valores que podem ser representados em cada uma dessas representações com n bits. Então, né, concluindo essa parte aqui, informações no computador são representadas através de números codificados na base binária com notação posicional. Quantos bits o computador usa para codificar cada número? O IAS, que é um computador que foi desenvolvido lá no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, usava 40 bits. Cada palavra de memória possuía 40 bits, e os registradores da unidade lógica aritmética também possuíam 40 bits. No entanto, computadores modernos codificam números com palavras de 8, 16, 32, 64 ou mais bits. Geralmente é uma potência de 2. Tá? E uma arquitetura que a gente chama de arquitetura 32 bits é uma arquitetura que é capaz de armazenar e realizar operações aritméticas em números com até 32 bits. Então, uma arquitetura de 32 bits ela vai ter registradores de 32 bits e o somador dela vai conseguir fazer operações, somar dois valores de 32 bits. Isso significa que não dá para somar dois números de 64 bits? Dá, mas aí você vai ter que fazer um programa para isso, vai ter que executar várias instruções, né, para conseguir fazer essa operação. A gente vai ver como fazer isso com o RISC-V.
Bom, num computador de 32 bits, né, então os números são representados naturalmente com 32 bits, em complemento de 2, os números com sinal. Então a sequência de bits 00000000 tem um valor 0, né, 00001 tem um valor 1, e assim por diante, né, até a gente chegar nesse número aqui, ó, 0, 1, que tem um valor 2.147.483.647. Se eu somar 1 aqui, bom, na representação, o resultado vai ser esse. Na representação com sinal, e vai se tornar um número negativo, tá? Não existe, não tem como representar o resultado dessa operação aqui, a soma desse número aqui com 1, na representação com sinal com 32 bits. Então a gente vai obter, na verdade, o número menos 2.147.483.648, que é o menor inteiro possível de ser representado na representação complemento de 2 com 32 bits. Bom, isso traz a gente para um outro assunto, que é a aritmética binária, né? Como é que a gente faz aritmética com binários, né? A ideia na verdade, é igual ao que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. A gente alinha os números, né, coluna a coluna, os dígitos, né, que estão na mesma posição, a gente coloca um embaixo do outro, e aí a gente soma dígito por dígito, e se o resultado não dá para a gente representar com um dígito, a gente faz o vai um, né? No caso da subtração, a gente empresta. Então vamos ver como que funciona isso. Aqui a gente está somando o número 0, 1, 1, 1 com o número 0, 1, 1, 0. Tá? O de cima vale 7, o de baixo vale 6. Então 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Né? Como é que a gente representa 2 em binário? 2 em binário é assim, mas eu não posso colocar 2 dígitos, eu só posso colocar um dígito. Então, como eu só posso botar um dígito, eu vou deixar o dígito menos significativo, que é o 0. Tá? Deixa eu puxar ele para cá. E esse dígito mais significativo, eu vou jogar ele aqui em cima, é o tal do vai 1. Tá? E aí quando eu for somar a próxima coluna, eu vou somar esse vai 1 com os outros dois dígitos. Então agora eu estou somando 1 com 1 com 1, dá 3. Como é que a gente representa 3 em binário? Assim, 1, 1, né? Novamente, eu preciso de 2 dígitos, eu não posso colocar 2 dígitos aqui nessa coluna, então eu vou deixar o dígito menos significativo, eu vou pegar o mais significativo e eu vou levar para a parte de cima da próxima coluna. Né? É o vai 1. Então agora eu tenho 1 mais 0, que dá 1. Tá? Qual que é o valor desse cara aqui? Bom, esse aqui é 1, 2 não entra, né? 4 e 8. 1 mais 4 mais 8 dá 13. Bom, certinho. Tá? Bom, e na subtração, como é que a gente faz? A gente subtrai novamente, dígito a dígito. Nesse caso aqui vai ser bem trivial, olha só. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Tá? Então o resultado deu... 0 menos 0 dá 0. O resultado deu 1. Esse caso aqui ilustra a situação onde a gente tem que emprestar 1. Então, 0 menos 1 não dá para a gente fazer, a gente tem que emprestar. Então, eu vou emprestar 1 daqui. Tá? Eu vou anotar com asterisco que a gente emprestou 1 daqui. Dá para emprestar? Dá, porque tem valor aqui. Né? Então, eu vou emprestar 1 daqui. Aqui, em vez de 0 agora, eu tenho o valor 2. Né? Porque eu emprestei aquele 1, então agora a gente tem o valor 2. 2 menos 1 é 1. Eu vou arrancar esse 1 aqui para não ficar feio. Tá? Muito bem. Agora aqui, na hora que eu for fazer essa subtração, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso fazer 1 menos 0 porque eu emprestei, né? Eu não tenho mais 1 aqui, né? Na verdade, o que eu tenho aqui é 0, porque esse asterisco aqui indica que eu emprestei. Então, na verdade, eu tenho que fazer 0 menos 0, que dá 0. 1 menos 1 dá 1. E 0 menos 0 dá 0. Pronto. Então, o resultado... Opa, perdão. Aqui é 0, né? 1 menos 1 dá 0. Então, o resultado disso aqui é 1. Tá? Muito bem. Então, a adição e subtração em complemento de 2 pode ser realizada da mesma forma que na representação sem sinal, como eu mostrei para vocês naquela tabela, né, alguns slides atrás. O resultado tanto da soma como da subtração na representação sem sinal, a sequência de bits é o mesmo que você obteria tanto na soma como subtração na representação complemento de 2. Você pode usar o mesmo hardware. Isso significa que você pode fazer a mesma operação aqui, supondo que o número é sem sinal. Tá? Bom, uma outra coisa que é importante, que ajuda também, né, a projetar hardware, é que a subtração ela pode ser realizada com hardware de soma. Né? Então, para você fazer A menos B, você poderia fazer A mais menos B. Né?
na representação complemento de 2, computar o valor negativo de um número é muito simples, né? Basta você aplicar o complemento de 1, ou seja, inverter todos os bits e depois somar 1, tá? Então, fazer 7 menos 6 é a mesma coisa que fazer 7 mais menos 6, tá? Então, vamos fazer a soma aqui de 7, esse aqui é o valor menos 6, tá legal? Lembra que como é que a gente representa menos 6 em complemento de 2? Né? O primeiro bit é 1, dizendo que é um número negativo, você inverte todos os bits e ele tem que dar 6. Né? Nesse caso, se a gente inverter todos os bits, inverte todos os bits e soma 1. Tá? Se inverter todos os bits vai ser 0, 1, 0, 1, né? Que dá 4 mais 1 dá 5, se você somar 1 dá 6. Então esse aqui é o número menos 6. Então para realizar agora a soma é bem simples, né? 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 0 vai 1. Aí 1 mais 1 dá 0 vai 1. 1 mais 0 mais 1, 0 e vai 1. Esse vai 1 aqui estourou, tá fora, né, não tem uma coluna aqui para a gente somar ele depois, então acabou, porque o resultado tem que caber em 4 bits. E aí o que a gente tem aqui é que o resultado final é 1. Tá correto, 7 menos 6 é 1. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre overflow. Como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente realiza uma operação de soma, uma operação de subtração, às vezes soma, né? Eu mostrei o caso do inteiro de 32 bits, se eu pegar o maior inteiro possível e somar 1 nele, eu não consigo representar. Né? Então, quando isso acontece, a gente diz que houve overflow. Então, quando você soma dois números com n bits e você tenta colocar o resultado em n bits, se o resultado não couber em n bits, então teve overflow. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou somar 7 mais 1, tá? 0, 1, 1, 1 é 7, 0, 0, 1 é 1, então 1 mais 1, 0, né? Vai 1. Né? 1 mais 1, né? 2, né? Então fica 0 e vai 1. Novamente. Não está alinhado aqui. Muito bem. 1 mais 1, 0, vai 1 novamente, né? Muito bem. 1 mais 0 é 1. Tá legal. Então, o que aconteceu aqui? Será que teve overflow ou não teve overflow? Esse número aqui, né? Qual que é o valor dele? Na representação sem sinal, o valor dele é 8. No entanto, na representação com sinal, o valor desse número aqui, ele é negativo, né? Então, porque o primeiro bit é 1, então a gente inverte todos os bits e soma 1, lembra disso? Então vai ser 7 mais 1, então isso aqui é menos 8 na representação com sinal. Então o que a gente obteve aqui é que essa operação na representação sem sinal, ela não causou overflow, o resultado deu aquilo que era esperado, e na representação com o sinal, ela deu overflow porque o resultado não foi o esperado. Tudo bem. Então, só para referência de vocês, na representação sem sinal não ocorreu overflow, porque 7 mais 1 é de fato 8, e na representação complemento de 2 ocorre overflow. Não é possível representar o valor 8 com 4 bits nessa representação. Então tem algumas operações que vão causar overflow numa representação e não vão causar na outra, ou vice-versa. Tá? O mais importante é vocês saberem nesse momento que quando a gente soma dois números, se o resultado não pode ser representado com a mesma precisão, né, com o mesmo número de dígitos dos operandos, tá? Então vai ocorrer overflow. Bom, vamos fazer mais um exercício aqui sobre overflow. Né? Compute o resultado da operação abaixo e verifique se houve overflow. 4 mais 5 em uma representação com números sinalizados, ou seja, complemento de 2, de 8 bits. Né? Então, como é que a gente representa o número 4 com 8 bits? É 0000, né? 0100. Muito bem. E o número 5? 0000, 0101. Então, esse aqui é o número 5, olha, 1 mais 4. Muito bem. Vamos fazer a operação de soma? 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1 dá 2, então vai 1 aqui. 1 mais 0 mais 1, 1. Muito bem.
Então o resultado final, né, aqui agora é um monte de zeros, né? Então, 1 mais 0 mais 0 dá 1, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0, 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Então o resultado final aqui foi 1 mais 2, 4, 8. Então 1 mais 8 que dá 9. Tá? Então na representação sem sinal o valor é 9, na representação com sinal também é 9, porque o primeiro dígito aqui é 0. Então esse aqui é um número positivo. Então está correto. Não houve overflow na soma dos valores 4 mais 5, se os números forem representados com 8 bits. Tá? Muito bem. E se os números forem representados com 4 bits? Né? Então vamos fazer de novo. Tá? Então isso aqui vai ser 0, 1, 0, 0. Tá? 0, 1, 0, 1. Muito bem. Tá? São 4 bits apenas. Então vamos começar somando. 0 mais 1 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 1 é 0. Vai 1. E aí 1 mais 0 mais 0 é 1. Né? Bom, o que acontece aqui? Na representação sem sinal está tudo certo. Mas na representação com sinal, né, esse número aqui é um número negativo. Né? Qual que é o valor desse número negativo? Bom, vamos inverter todos os bits. Então a gente tem 1, 1, 0. Tá? Que dá 6, né? Soma 1, 7. Então dá menos 7. Então o resultado de 4 mais 5 deu menos 7. Isso está errado. Né? Não é o esperado. Então a gente diz que houve overflow nessa operação, na representação com sinal. Muito bem. Bom, então isso conclui a parte que eu gostaria de expor para vocês sobre aritmética de binários. Tá? O conceito de overflow é muito importante, a gente vai voltar nisso quando a gente estiver falando do RISC-V. Em essência, o que vocês precisam saber é que quando você estiver somando ou sobretraindo dois números, ou multiplicando também, né, ou dividindo, se o resultado não puder ser representado com a mesma precisão numérica, então houve overflow. Muito bem. Como é que a gente representa agora caracteres no computador? Né? Então o caractere é um símbolo, uma letra, um dígito numérico, um arroba, um ponto. Né? Isso são caracteres e no computador eles são representados como números. Tá? Então o número que você usa para cada caractere depende do padrão. Né? Existem vários padrões. Um dos padrões mais antigos é o padrão ASCII, que significa American Standard Code for Information. Ele é um padrão que utiliza 7 bits, cada caractere é representado com 7 bits, e isso permite que a gente possa representar 128 caracteres distintos. Essa tabela aqui mostra um exemplo de alguns dos caracteres que podem ser representados nesse padrão. O caractere arroba pode ser representado, o valor dele é 64. O caractere A maiúsculo, o valor dele é 65. A minúsculo, o valor dele é 97. O dígito 2, o valor dele é 50, né? Pouco curioso isso, né? O dígito 0, o valor é 48, tá? Então esses aqui são fragmentos dessa tabela que tem 128 caracteres distintos, para ilustrar para vocês como que cada letra pode ser representada por um número diferente na memória do computador. Quando a gente vai armazenar um texto na memória do computador, o texto nada mais é do que uma sequência de caracteres, tá? Então a gente utiliza posições consecutivas da memória. A gente utiliza uma palavrinha de memória para botar um número que representa um caractere, a próxima palavra de memória vai armazenar um número que vai representar o próximo caractere e assim por diante, tá? Então, se eu quiser escrever assembly rocks, né, na memória do computador, eu vou colocar o valor 41 nessa palavra de memória, o valor 70, não é 41, tá, gente? Nesse caso aqui está em hexadecimal. O valor 41 em hexadecimal nessa palavra de memória, o 73 em hexadecimal na próxima, o 73 na próxima e assim por diante, tá? Vocês vão ver que o valor em hexadecimal 20, ele representa um espaço, tá? Bom, ASCII não possui letras acentuadas, é um padrão bem antigo que foi desenvolvido nos Estados Unidos e como o alfabeto deles, né, não faz uso de letras acentuadas, eles não contemplaram isso aqui. Só que ele contém a maior parte das letras que são usadas nas línguas europeias do oeste europeu, né? Então, é um padrão que, em tese, tinha o potencial para se tornar popular, né, em outros países, só que, por falta dessas letras acentuadas,
ele acabou se tornando limitado, e aí diversos outros padrões alternativos foram inventados para adicionar esse tipo de letra, tá? E outros caracteres usados em outras línguas, né? Então tem um outro padrão chamado ISO-Latin 1, né? macOS Roman, que foi feito pela Apple, tem o UTF-8, tá? Esses padrões eles têm essa língua, letras acentuadas, tá? Atualmente, o padrão UTF-8 é o padrão mais utilizado nas páginas da web. Tem um artigo da Google de 2008 que indica que na época dizia que o UTF estava se tornando mais popular do que o ASCII, né? As ferramentas de busca deles, quando eles buscam páginas, as páginas elas são codificadas com um certo padrão, e o padrão ele é colocado no cabeçalho lá, né? Então eles fizeram uma estatística para ver qual que era o padrão mais utilizado, e na época eles perceberam que o TF8 já estava se tornando mais utilizado do que o ASCII 2. Eu encontrei uma página recentemente que faz esse tipo de análise, esse tipo de busca. Eles têm uma metodologia, e o resultado deles indica que mais de 95% das páginas web hoje em dia utilizam já o padrão UTF-8. Tá? Esse padrão, uma coisa meio interessante, ele é compatível com o padrão ASCII. Tá? O que significa isso é que os caracteres que podem ser representados no padrão ASCII são representados no TF-8 com o mesmo valor numérico. Tá? Então, eu vou mostrar um texto aqui, texto maçãs assadas, tá? E como que a gente representa ele na memória do computador em cada uma dessas codificações. Vocês vão perceber que, por exemplo, a letra M é representada com o número hexadecimal 4D, né? Tanto na representação ISO-Latin, quanto na macOS Roman, quanto na UTF-8. Por quê? Porque todas essas codificações, elas tentam manter o padrão com o ASCII. E como o ASCII já tinha a representação para a letra M e utilizava o código 4D, então eles preservaram essa codificação. Tá? Mesma coisa para a letra A, tá? Para a letra S. No entanto, para as letras acentuadas, cada um desses padrões introduziu uma forma diferente de codificá-las. Por exemplo, o C cedilha, no padrão ISO-Latin, ele é representado por um byte, tá? São 8 bits nesse caso aqui, tá bom, gente? Com o padrão E7, tá? Com o valor E7. Já no macOS Roman, ele é representado com byte também, mas aí eles escolheram o valor 8D. Tá? Na codificação do UTF-8, o que acontece é que algumas letras, elas são codificadas com mais do que um byte. Então, é um padrão de codificação que tem onde cada letra pode ser representada com 1, 2 ou mais bytes, até 4 bytes. Tá? Neste padrão, né, para representar a letra C cedilha, você coloca um byte com valor C3, depois um byte com valor A7. Para representar a letra A com tio, você coloca um byte com valor C3, depois o A3. Isso aqui é um código de escape, tá? Esse C3 que indica, né, para quem está lendo o texto, que olha, isso aqui não é suficiente para você determinar qual que é o caractere, você tem que ler o próximo byte. Tá? Então, uma vez que você lê um C3, você lê o próximo, e aí você vai conseguir saber qual que é o caractere. Tá? Então, novamente, como eu já adiantei para vocês, o padrão de codificação UTF-8 é um dos mais utilizados hoje, mais frequentemente utilizado para páginas na web. Bom, como é que esses caracteres ficam na memória do computador? Lá no IAS, as palavras de memória possuem 40 bits, né? A grande maioria das memórias dos computadores atuais possuem palavras ou unidades de armazenamento endereçáveis de 1 byte, de 8 bits. Tá? No IAS, até onde eu sei, a memória do IAS não era utilizada para armazenar texto, né? Mas obviamente a memória dos computadores modernos são utilizadas para armazenar texto. Como cada palavra de memória tem 1 byte hoje em dia, né, nessas memórias modernas, o que se faz é você, no caso do caractere ASCII, que ele tem 7 bits, você coloca um caractere por palavra de memória. Você acaba desperdiçando um bit. Tá? Então, quando a gente armazena os números de 7 bits, né, do caractere ASCII, em 1 byte a gente desperdiça 1 bits da memória. Por outro lado, essa abordagem facilita a leitura dos dados, pois cada palavra de memória possui um único caractere, e cada caractere está armazenado em uma única palavra de memória. Tá? Em linguagem de programação ainda é muito comum se utilizar o esquema de codificação ASCII. Bom, muito bem, então a gente já falou sobre a representação de números, a aritmética de binários, representação de caracteres, representação de texto na memória, né?
Mas quando a gente fala de números, né, nessa última parte que a gente discutiu a representação de texto na memória, eu falei para vocês que cada palavra de memória ela tem um byte, né? Só que eu falei para vocês também que o número no computador ele pode ter 32 bits, se for uma máquina de 32 bits, né? E como é que a gente armazena um número de 32 bits numa memória que só tem um byte por palavra de memória, né? Bom, a resposta é muito simples, a gente usa múltiplas palavras de memória. Então, para armazenar um número de 32 bits, né, que são 4 bytes, a gente armazena esse número, na hora de gravar ele na memória, a gente grava pedaços desse número em 4 palavras de memória. Tá? Então, aqui para ilustrar esse conceito, eu coloquei o número 1025, o valor 1025, tá? Que na representação binária, né, ele tem essa sequência de bits, né? Tem um monte de zeros aqui, ó, tem 8 zeros, depois mais 8 zeros, aí depois tem 5 zeros, 1, 0, 0, e depois tem 7 zeros e 1. Tá? E aí, né, podem perceber que eu agrupei os bits aqui de 8 em 8, ou seja, cada chunk desse aqui representa um byte. A gente pega cada pedaço desse número aqui e coloca numa palavra de memória, consecutivamente na memória. Então, se eu for armazenar o número 1025 no endereço 0, na verdade, o que o processador está fazendo, ele está colocando um pedaço dele no endereço 0, um pedaço no endereço 1, um pedaço no endereço 2 e assim por diante. Né? A pergunta é, qual pedaço que eu ponho no endereço 0? Eu ponho esse primeiro pedaço aqui ou eu ponho esse pedaço do final? Né? Essa é uma pergunta muito frequente. Na verdade, a resposta é depende do padrão. Tá? E o padrão é o que a gente chama de Indians em computação. Tem 2 padrões. Um deles é o Big Endian, onde o byte menos significativo, ou seja, o da direita aqui, ele vai ser colocado no maior endereço. Tá? Então, no padrão Big Endian, esse 00000001 aqui vai ser colocado no endereço 3, se eu armazenar esse número no endereço 0. Esse primeiro vai no endereço 0, esse vai no endereço 1, no endereço 2 e assim por diante. No entanto, no padrão Little Endian, né, isso é invertido. O byte menos significativo ele é armazenado na palavra de memória associada ao menor endereço. Tá? Então, no padrão Little Endian, né, Little, o menos significativo, fica no menor endereço. Tá bom? Muito bem. Tá, mas e daí? O que os computadores modernos usam? Depende um pouco, tá? Os processadores da IBM, quem introduziu o conceito de Big Endian foi a IBM, tá? E Little Endian, se eu não me engano, foi a Intel. Os computadores da IBM por muito tempo utilizaram o padrão Big Endian. E os da Intel e diversos outros Little Endian, alguns processadores mais modernos, eles são configuráveis. Você pode setar um bit lá no processador de forma que ele muda para Big ou para Little Endian. Tá? Daí tudo bem, porque se você está trabalhando só dentro do seu computador, você grava um valor na memória. Quando você lê, se você lê partindo do suposto que você está trabalhando com o mesmo Indians, não vai ser problema nenhum. O problema é quando você pega um valor inteiro e aí você manda ele pela rede para outro computador ou grava num arquivo. Né? Você está gravando, na verdade, uma sequência de bytes. Tá? Se você gravou no formato Big Endian, quando a pessoa que pegou esse arquivo e for tentar ler num outro computador, ela vai ler de forma invertida. Né? E aí o valor inteiro que ela está lendo vai estar trocado. Tá? Ou, mais grave ainda, se estiver mandando pela rede. Tá? Então, adotou-se uma convenção, existe o Indians da rede, e toda vez que você vai mandar um valor numérico que gasta mais do que um byte pela rede para outro computador, você converte ele para o Indians da rede. E o cara que está recebendo lá, ele tem que saber o Indians da rede, que é um padrão, se eu não me engano é Big Endian, e aí ele converte de volta para o Indians dele. Tá? Muito bem. Os processadores RISC-V e ARM são configuráveis, na maior parte deles. O x86 é Little Endian. A gente, durante as nossas discussões, se eu não falar nada, eu vou partir do pressuposto que a gente está trabalhando com Little Endian, que é um dos padrões mais comumente utilizados hoje em dia. Bom, então a gente já sabe armazenar um número que gasta mais do que um byte na memória, né? Basta a gente pegar cada byte do número e armazenar consecutivamente, e a gente vai armazenar no menor endereço o byte menos significativo e assim por diante, que é o Little Endian, né? Se eu não dizer qual que é o Indians. E um vetor, como é que a gente armazena um vetor na memória? Né? Então, um vetor na memória é algo muito parecido, a gente armazena cada elemento do vetor de forma consecutiva na memória, um depois do outro. Bom, supondo que cada elemento ocupe 10 bytes, né, e o vetor se inicie no endereço base, então o iésimo elemento é armazenado nos bytes associados aos endereços base mais i vezes 10,
até base mais i mais 1 vezes tam menos 1. Tá? Então, por que a gente está usando o termo tam bytes? Porque em C, a gente pode ter vetores de diferentes tipos. Pode ter vetor de caracteres, vetor de short, pode ter vetor de inteiros, vetor de double. Diferentes tipos têm diferentes tamanhos. Né? Então, por exemplo, o vetor de inteiros, cada inteiro ocupa 4 bytes. Tá? Então a gente tem um vetor onde cada elemento ocupa 4 bytes de memória. O vetor de caracteres, cada elemento ocupa 1 byte. Né? Então cada elemento do vetor de caracteres vai ocupar uma palavra de memória. Então, em C também, os vetores começam no índice 0. Então, o elemento associado ao índice 0 é o primeiro elemento do vetor e ele é armazenado no endereço base, né? Até base mais 1 vezes tamanho menos 1. Tá? Então, o primeiro elemento, né, o I0, será armazenado nos bytes associados aos endereços base até base mais tamanho menos 1. O décimo elemento vai ser armazenado, né, que é o I9, será armazenado nos bytes associados aos endereços base mais 9 vezes tam, que é o primeiro byte de memória que vai ser usado para armazenar esse elemento, até o base mais 10 vezes tam menos 1. Uma ilustração aqui para consolidar isso que eu acabei de falar. Então vamos supor que a gente tem um vetor em C, né, V, que tem 3 posições, valores 0, 9 e 1. Se o endereço base desse vetor for o endereço 0, né, então só para facilitar na ilustração, geralmente não é comum a gente armazenar coisas no endereço 0 de memória. Tá? Mas vamos supor que a gente está conseguindo colocar que a gente consiga colocar esse vetor no endereço 0. Então no endereço 0, 1, 2 e 3, a gente vai ter o primeiro elemento do vetor, que é o valor 9, porque cada inteiro gasta 4 bytes. Né? Como é Little Indian, né, o byte menos significativo vai ficar no endereço 0, e depois os outros bytes, né, do valor 9 vão ficar nos endereços 1, 2 e 3. Tá? Consecutivamente, a gente coloca o valor 8, né, nos próximos 4 bytes e o valor 1 nos próximos 4 bytes. Bom? Muito bem. Então, vetores são armazenados na memória consecutivamente, um elemento após o outro. Tá? Tem o conceito de endereço base, que é o endereço da primeira palavra de memória usada para armazenar o vetor. Né? Ela vai ser utilizada para armazenar o primeiro byte ou byte menos significativo do elemento 0, tá? Se for um inteiro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre registros agora, né? Como é que a gente faz para armazenar registros, né? Ou structs em C, em uma memória endereçada a byte? Resposta bem simples, os campos do registro são armazenados de forma consecutiva na memória. Tá? Então, se eu tiver um registro, né, um objeto do tipo struct, ID, que tem um campo CPF do tipo inteiro, tem um campo nome, que é um vetor de 256 caracteres, e tem um campo idade, que é do tipo short, né, já que int gasta na minha máquina 4 bytes, short gasta 2 bytes, são 16 bits, tá? Então como é que essa estrutura seria armazenada na memória se o endereço base dela fosse 0, né? Bom, primeiro a gente vai ter o campo CPF, que vai gastar 4 bytes, que é um inteiro, tá? Então dos endereços 0 até 3 a gente tem o CPF. E depois a gente vai ter o campo nome, que vai gastar 256 bytes, tá? Nome de 0 vai estar no endereço 4, nome de 1 vai estar no endereço 5 e assim por diante. E depois a gente vai ter o campo idade, que vai gastar 2 bytes. Então sempre que a gente for acessar um campo de um registro na memória, você vai pegar o endereço base e você vai somar a ele o tamanho de todos os campos anteriores. Nesse caso, se eu quiser acessar o campo idade, eu vou pegar o endereço base do meu registro e vou somar a ele o número 260, que é 256 bytes mais 4, que é necessário para armazenar os campos anteriores ao campo idade. Bom, por fim, eu gostaria de também dizer como que a gente faz para armazenar matrizes na memória. Né? Matrizes são arranjos bidimensionais, né? É um tipo de conceito abstrato muito utilizado para resolver problemas. Uma coisa curiosa é que quando a gente vai colocar uma matriz, né, na memória, a organização dela na memória depende da linguagem de programação. Em C, as linhas da matriz são armazenadas de forma consecutiva. Então você pega a primeira linha, né, a linha 0, coloca na memória como sendo um vetor. Aí depois você pega a linha 1, você imagina que ela é um vetor também, e coloca logo depois, e assim por diante. Então você vai colocando as linhas consecutivamente. Já em Fortran, as colunas da matriz são armazenadas de forma consecutiva na memória. Então você pega a primeira coluna
coloca na memória, né, sequencialmente, depois você pega a segunda coluna e assim por diante. Tá? A organização em C é conhecida como row major, né, o ordem row major, e a em Fortran é column major. Tá? Como a gente vai utilizar frequentemente a linguagem C para discutir como que a gente faz mapeamento de linguagens, de estruturas em linguagem de alto nível para linguagem de baixo nível, sempre que a gente vai falando de matrizes, né, se eu não indicar, a gente vai supor que é a organização row major. Tá? Muito bem, então com isso eu concluo a exposição sobre a representação de informações no computador.